Olha, recentemente um homem negro foi morto por seguranças de uma rede de supermercado. A vítima foi fortemente agredida por não aceitar ser retirada de uma loja lá em Porto Alegre. O caso repercutiu bastante e nas redes sociais de todo o país, milhares de seguidores ficaram revoltados com essa ação de preconceito, de violência. Ao vivo eu recebo a vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, a advogada Clara Arlene, aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã, 6h49. Muito obrigada por sua presença aqui tão cedinho com a gente para falar sobre algo que precisa ser bastante discutido, começando por esse caso especificamente que aconteceu em uma rede de supermercado que repercutiu bastante, causou revolta, vários internautas, pessoas, cidadãos comuns realmente se revoltaram com essa postura violenta e aí traz à tona o que a gente precisa discutir, que é o racismo estrutural, né? Como é que ele se configura na sociedade atual? Bom dia. Sim, bom dia. Primeiro, bom dia, né, Tamires? Obrigada pela oportunidade. E essa violência, esse crime específico, ele foi qualificado como homicídio, né, homicídio qualificado, e tudo isso acontece baseado, enraizado no racismo estrutural. O racismo estrutural está presente nas diversas camadas da sociedade e ele precisa ser combatido de forma veemente, de forma firme e de forma contínua. Em um espaço como esse, ele é extremamente importante no combate a todo tipo de preconceito e discriminação. Então, nós sempre estamos vendo vários crimes acontecendo, chegando ao ponto do homicídio, mas existem vários outros crimes que acontecem diariamente e frequentemente em toda a sociedade, ao redor do mundo, como a injúria, o racismo, agressões físicas causando lesões corporais, chegando inclusive ao homicídio, à morte desses indivíduos que são violentamente assassinados, violentamente massacrados apenas pela sua raça e pela sua cor, como também aqueles pela etnia, pelo seu local de origem, pela sua orientação sexual, pela sua religião. Então, o combate ele deve ser, sim, por todas as formas de preconceito e pelas todas as formas de discriminação. E essas formas de discriminação, nesse ponto aí, é importante distinguir a injúria do racismo. Sim, Tamires. O racismo, ele é tipificado especificamente na Lei 7.716 de 89, é um crime imprescritível e inafiançável. Então, você que passou por essa situação, seja há 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele é imprescritível, ou seja, ele não prescreve. Você pode hoje requerer os seus direitos, você pode hoje fazer justiça. Já o crime de injúria racial, né, só voltando um pouco que o crime de racismo, ele é um crime cometido tipificadamente contra toda a coletividade, contra toda a população preta. Já o crime de injúria racial, que ele está tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, ele atinge apenas o indivíduo. Vou citar um exemplo mais claro, como um jogador de futebol, até recentemente, que não é um caso isolado, sempre acontece, ele é chamado de macaco. Então, esse é um crime de injúria. E eu, particularmente, gostaria até de fazer um desabafo pessoal, que quando você fala amplamente, claramente, e em alto, claro, em bom som, nas redes sociais, e você chama um negro de macaco, você atinge toda a coletividade. Porque você não está atingindo apenas aquele indivíduo que você dirigiu a palavra. Sim. Toda a população negra ela se sente ela vai atingida. Se sentir ofendida, né? Então, o crime de racismo, ele deferido amplamente, ele atinge toda a coletividade. E ele, sim, deveria ser tratado como um crime de racismo. Eu sempre tenho dito aqui que a gente tem que combater qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito, e tenho batido nessa tecla. Vale ressaltar também que a impunidade no país, ela contribui com o aumento desse racismo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a penalidade, lembrando que o racismo ele é um crime inafiançável, né? Sim. O indivíduo, né, o agressor, ele sendo detido, ele não pode pagar uma fiança, né, na própria delegacia e sair. Ele é inafiançável, ele não cabe fiança,
tá? E a pena é de 3 a 5 anos, já o crime de injúria, ele é de 1 a 3 anos, ambos mais pena de multa. E Thaís, Tamires, desculpa, falando sobre a impunidade, a impunidade, inclusive, ele desencoraja a vítima, inclusive pela complexidade de provar o crime e a distinção entre os crimes. Essa diferenciação entre o racismo e a injúria, ele traz à tona, ele dá ao Poder Judiciário, ele dá à sociedade uma margem para minimizar um crime violento, que é o crime do racismo. E essas provas, as vítimas sentem dificuldades de reunir essas provas, sejam provas testemunhais, sejam provas em vídeo, em documento, para poder dar sequência a um processo. E é aí onde ocorre a impunidade, e é aí que acontece o seguinte, muitas pessoas acham que pode sair por aí chamando as pessoas de macaco e não vai acontecer nada por isso. E por isso que o crime continua sendo, digamos assim, perpetuado, exatamente. Sim. Tamires, sobre a questão das provas, muitas vítimas, elas se sentem desencorajadas porque nós chamamos de racismo velado, que é o olhar, é uma empresa que faz um teste, né, com várias pessoas, né, que pretendem aquele cargo específico, e a pessoa negra tem uma pontuação muito maior do que a outra pessoa, né, branca, cabelo liso, olhos claros, e ela não é a escolhida, sendo que ela preenche todos os requisitos para aquela vaga. Verdade, é um preconceito silencioso, né? Sim, é velado. É muito difícil para a vítima conseguir provar esse racismo. Então, essa dificuldade, essas limitações que a lei oferece, isso dificulta a apuração e a penalização desse agente. Tem que haver uma mudança de penalidade, tem que haver uma mudança na consciência coletiva. Isso que a gente está discutindo aqui é muito sério, merece atenção e por isso que a gente trouxe esse assunto à tona. Uma última pergunta que é importante, o que é preciso para reconfigurar esse racismo estrutural? Sim. Também desfazer esse racismo estrutural. Para que haja a erradicação da discriminação, do preconceito, é necessário uma reconfiguração da sociedade, de toda a estrutura, porque o racismo ele é estrutural, ele está na raiz da sociedade. Então, nós precisamos reconfigurá-la como um todo, nas escolas. Como é que as crianças têm acesso à cultura indígena? No Dia do Índio. Apenas. 7 de setembro, um pelotão fantasiado de índio. Apenas. Porque existe um preconceito sobre as religiões de matrizes africanas. Só no dia de Iemanjá. Apenas. Mas não existe uma investigação histórica, não existe uma exploração da cultura negra. E um envolvimento das pessoas, das outras pessoas de raça branca, como eu, como outras pessoas aqui, com essa cultura ao longo da história. Não tem. Isso é muito importante. E outra coisa, prestar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. E eu, a doutora Clara Arlene, encoraja você, população negra, a dar sequência ao processo. Prestou queixa na delegacia, vai dar sequência ao processo para que aquela pessoa que cometeu o crime, ela seja punida. Muito obrigada por sua presença aqui. Muito obrigada, Tamires. Obrigada a todos. Obrigada, TV Atalaia, pelo espaço. E você que sofreu qualquer tipo de discriminação, não se intimide. Procure a delegacia mais próxima, se encoraje e todos devemos lutar pelo preconceito. Todos. É uma missão de todos nós. Todos. Muito obrigada, doutora Carla Arlene, pela presença. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada pelo espaço, Tamires. Obrigada.